Isso foi lá no sítio onde eu passava as férias quando era mais novo. Lugar bem no meio do mato, onde todo mundo se conhece e as notícias correm rápido. O cara se chamava João, mas todo mundo conhecia ele como João Brabo, porque vivia se metendo em confusão e falando que não tinha medo de nada nem ninguém. Ele morava numa casa simples, dessas de varanda na frente, com um terreiro grande e um galinheiro nos fundos. A propriedade dele fazia divisa com a mata, então sempre aparecia bicho por lá, normal da região. Só que há uns 2 meses tinha começado a aparecer um bicho diferente rondando as criações dele. Não era raposa, não era gambá. Era uma coisa que ninguém conseguia identificar direito. As galinhas ficavam nervosas, os cachorros latiam a noite toda e de manhã sempre faltava algum bicho no galinheiro. O João ficou possesso com isso, porque ele criava galinha para vender e estava perdendo dinheiro. Daí ele começou com essa mania de ficar sentado na varanda toda a noite, com a espingarda no colo, esperando o bicho aparecer. A arma era dessas antigas, calibre 12, que fazia um estrondo danado quando disparava. Ele falava para todo mundo que ouvia que ia meter chumbo naquele desgraçado. E que bicho que mexesse com as coisas dele ia conhecer o poder da pólvora. A gente até tentava conversar com ele, falava que podia ser alguma coisa mais séria, que era melhor deixar quieto. Mas o João não dava ouvidos para ninguém. Ele ria da cara da gente e falava que era tudo medo de gente medrosa, que ele já tinha matado onça e que qualquer bicho que aparecesse ia ter o mesmo fim. O negócio foi escalando porque os uivos começaram a ficar mais frequentes. Era um som esquisito, diferente de qualquer coisa que a gente conhecia. Not era uivo de cachorro, não era grito de raposa, era uma coisa que dava um arrepio na espinha só de escutar. Vinha sempre depois da meia-noite e durava uns 5 minutos, como se o bicho tivesse chamando alguma coisa. Na semana que antecedeu o que aconteceu, o João ficou ainda mais obstinado. Ele passou a dormir na cadeira da varanda, com a espingarda carregada e o dedo no gatilho. A mulher dele vivia pedindo para ele entrar para dentro, mas ele não saía dali nem para fazer as necessidades. Dizia que dessa vez ia pegar o bicho e que todo mundo ia ver quem mandava naqueles lados. Eu estava dormindo na casa do meu tio quando escutei o uivo naquela noite. Veio mais alto e mais perto que de costume, parecia que o bicho estava bem na frente da casa do João. Daí eu pensei comigo, agora o homem vai atirar mesmo. Fiquei prestando atenção, esperando o barulho da espingarda. Quando veio o som, foi completamente diferente do que eu esperava. Em vez do estampido normal da espingarda, foi um negócio estranho, como se a arma tivesse explodido para dentro em vez de para fora. Um barulho abafado e meio metálico, que durou mais tempo que um tiro comum. Depois disso, ficou um silêncio que dava medo, desses que parece que até os grilos param de cantar. De manhã cedo, a mulher do João veio na nossa casa pedindo ajuda. Ela falou que tinha chamado ele para tomar café e ele não tinha respondido. Quando a gente chegou lá, encontramos uma cena que até hoje me dá pesadelo quando lembro. O João estava caído no chão ao lado da cadeira, com os olhos completamente queimados, como se alguém tivesse jogado ácido neles. O pior era o rosto dele, que estava todo arranhado pelas próprias unhas. Dava para ver que ele tinha se coçado até tirar pedaços de pele, como se estivesse tentando arrancar alguma coisa grudada na cara. A espingarda tinha sumido completamente. Procuramos por todo canto, até na mata, mas não achamos nenhum pedaço dela. Era como se nunca tivesse existido. E tem uma coisa que até hoje me arrepia quando penso. A cadeira onde ele ficava sentado toda noite estava virada de costas para casa, como se alguém tivesse mudado ela de posição de propósito. O médico que veio examinar o corpo disse que nunca tinha visto nada igual. Falou que os ferimentos nos olhos pareciam queimadura, mas não tinha cheiro de pólvora nem sinal de explosão. E os arranhões no rosto eram todos feitos pelas unhas dele mesmo. Isso dava para ver pelo formato. Depois disso, os uivos pararam de acontecer. A mata ficou quieta de novo. As galinhas voltaram ao normal.
e os cachorros pararam de latir à noite. Era como se o bicho tivesse conseguido o que queria e tivesse ido embora. Mas aquela cadeira virada ficou lá por muito tempo, até a mulher do João se mudar para a cidade. Ninguém teve coragem de mexer nela. Eu conheci meu compadre Marcos desde criança. A gente cresceu brincando no mesmo sítio e sempre foi muito chegado. Ele era desses caras desenrolados, que sabia mexer em motor, consertar cerca, essas coisas de roça. Só que tinha um defeito danado. Não respeitava as tradições dos mais velhos, achava que tudo era bobagem. A avó dele, Dona Maria, era uma dessas senhoras antigas que conhecia todas as histórias da região. Ela sempre falava que no terreiro da casa tinha um círculo de pedras que não podia ser mexido, que aquilo era lugar sagrado, parada antiga de gente que morava lá antes. Dizia que quem desrespeitasse aquele lugar ia ter que pagar o preço. O círculo ficava bem no meio do terreiro, umas 8 pedras dispostas em círculo perfeito, cada uma do tamanho de uma cabeça. Elas eram diferentes das pedras da região, mais escuras e lisas, como se tivessem sido trabalhadas por alguém. A grama não crescia dentro do círculo, só terra batida, mesmo com a chuva e o tempo passando. Marcos sempre zoava com as histórias da avó. Falava que era superstição de gente ignorante e que ele não acreditava nessas coisas. Quando a gente era moleque, ele até jogava bola por cima do círculo só para irritar a velha. Ela ficava brava e dizia que um dia ele ia aprender a respeitar os mais antigos. Ele tinha uma moto, uma Honda antiga que ele mesmo tinha reformado. Cuidava dela como se fosse filho, sempre limpando e regulando. Usava ela para ir para a cidade, para trabalhar, para tudo. Conhecia cada barulho que a moto fazia e sabia quando tinha alguma coisa errada só de escutar o motor. Um dia, ele chegou no sítio meio alterado, tinha brigado com a namorada e estava com raiva de tudo e de todos. A avó estava varrendo o terreiro perto do círculo de pedras, quando ele chegou acelerando. Em vez de desviar como sempre fazia, ele passou a moto bem por cima das pedras, fazendo questão de acelerar em cima delas. A Dona Maria ficou uma fera. Começou a gritar que ele ia se arrepender, que tinha mexido com coisa que não devia, que os antigos não perdoavam desrespeito. O Marcos só riu e falou que se aparecesse alguma assombração, ele saía correndo na moto mesmo. A avó ficou tão brava que entrou para dentro de casa e não quis mais falar com ele. 2 noites depois eu estava visitando eles quando escutamos a moto ligando sozinha lá fora. O barulho veio bem claro, o ronco do motor e tudo. A gente foi ver o que estava acontecendo e encontramos a moto andando sozinha em volta da casa. Bem devagarzinho, como se tivesse alguém pilotando, mas com muito cuidado para não fazer barulho. O Marcos ficou branco feito papel. Correu e conseguiu parar a moto, desligou ela e tirou a chave. Ficou olhando para o motor tentando entender o que tinha acontecido. Falou que podia ser problema elétrico, que às vezes os fios fazem contato e ligam a moto sozinha. Mas eu vi que ele estava tremendo, mesmo tentando disfarçar. No dia seguinte, ele levou a moto num mecânico na cidade para examinar toda a parte elétrica. O cara desmontou tudo e falou que não tinha problema nenhum, que a moto estava perfeita. O Marcos ficou ainda mais preocupado, mas não quis comentar muito sobre o assunto. Na 3ª noite, depois do episódio das pedras, o Marcos sumiu. A mãe dele achou estranho, porque ele sempre avisava quando ia sair, ainda mais à noite. Esperaram até de manhã para ver se ele voltava, mas nada. Daí começaram a procurar por todo canto. Foi quando alguém lembrou de olhar o círculo de pedras. Lá no centro, bem no meio onde a grama nunca crescia, tinha o capacete do Marcos e um tufo do cabelo dele. O capacete estava rachado de um lado, como se tivesse batido em alguma coisa muito dura. E o cabelo parecia que tinha sido arrancado, porque ainda tinha pedaços de couro cabeludo grudados. A polícia veio, fez investigação.
mas não conseguiu explicar como o capacete foi parar lá e onde o Marcos tinha ido. A moto dele nunca foi encontrada e ele nunca mais apareceu. A família até contratou detetive particular, mas foi dinheiro jogado fora. Desde então, quem pisa naquele círculo escuta uma moto longe, bem longe, que vai se aproximando aos poucos. O barulho é igualzinho ao da moto do Marcos, aquele ronco característico que a gente conhecia bem. Mas quando parece que a moto vai chegar, o som para de repente, como se tivesse sumido no ar. A Dona Maria morreu 2 anos depois, mas antes de morrer, ela falou que o Marcos estava pagando pela falta de respeito. Disse que ele ia ficar rodando para sempre, procurando um jeito de voltar, mas que nunca ia conseguir porque tinha quebrado a proteção do lugar sagrado. Meu primo sempre foi meio metido a corajoso, sabe como é, né? Desses que gosta de mostrar serviço e provar que não tem medo de nada. A gente cresceu juntos no mesmo sítio e eu conhecia bem o jeito dele de ser. Rodrigo era o nome dele, mas todo mundo chamava só de Digo mesmo. O sítio da família era grande, tinha gado, porco, galinha, essas criações normais de interior. O galinheiro ficava meio afastado da casa, lá para os fundos da propriedade, perto de uma cerca que dividia nossa terra com a mata fechada. Era um lugar meio sombrio, principalmente à noite, porque as árvores tampavam a luz da lua. Já tinha uns 3 meses que estava acontecendo coisa estranha no galinheiro. De manhã sempre faltava alguma galinha e as que sobravam ficavam todas nervosas, amontoadas num canto, como se tivessem visto alguma coisa que não era para ter visto. Os ovos apareciam quebrados, mas não parecia que tinham caído. Era como se alguém tivesse esmagado eles de propósito. O pior eram os cachorros. A gente tinha 3 vira-latas, que sempre foram bons de guarda. Latiam para qualquer estranho que chegasse perto. Mas de umas semanas para cá, quando anoitecia, eles faziam um barulho esquisito. Não era latido normal, era uma espécie de miado, como se tivessem virado gato. E depois ficavam quietos, encolhidos, tremendo de medo. O pessoal mais velho da região falava que de noite não era para andar perto do galinheiro sozinho, que tinha alguma coisa ruim rondando por lá. Minha tia até pendurou uns amuletos na cerca, umas fitas vermelhas e uns patuás que ela conseguiu com uma benzedeira da cidade. Mas o Digo caçoava de tudo isso, falava que era coisa de gente medrosa. Numa sexta-feira à noite a gente estava conversando na varanda quando começou aquela confusão dos cachorros. Eles começaram com um miado estranho e depois ficaram quietos de uma hora para outra. O Digo levantou da cadeira e falou que ia resolver aquela palhaçada de uma vez por todas. Pegou um facão que ficava guardado perto da porta e saiu andando na direção do galinheiro. A gente ficou na varanda esperando, meio preocupados, porque o comportamento dele não era normal. Geralmente o Digo era corajoso, mas não era burro, sabia quando tinha que ter cuidado. Mas naquela noite ele estava diferente, meio obcecado, como se tivesse que provar alguma coisa para ele mesmo. Não demorou muito e começou uma gritaria que nunca na vida eu tinha escutado igual. Os cachorros voltaram a fazer aquele barulho de miado, mas muito mais alto e desesperado. E no meio disso tudo veio um urro comprido, que não parecia de bicho nem de gente. Era uma mistura de dor e raiva que dava para sentir na pele. A gente correu na direção do galinheiro, levando lanterna e mais gente que estava na casa. Quando chegamos lá, encontramos uma cena que até hoje me dá arrepio quando lembro. O galinheiro estava todo arranhado por fora, como se alguma coisa com unhas muito grandes e afiadas tivesse tentado entrar. As tábuas tinham sulcos fundos, alguns passavam de lado a lado. As galinhas que não tinham morrido estavam todas amontoadas num canto, com os olhos arregalados de susto. Algumas tinham morrido de medo mesmo. Você podia ver que não tinha ferimento nelas. Só o coração que tinha parado de tanto terror. O cheiro do lugar estava estranho também, meio azedo,
como coisa podre misturada com suor. Mas o que mais assustou foram as marcas no chão. A terra em volta do galinheiro estava toda mexida, cheia de pegadas diferentes. Começavam pegadas grandes, de 4 patas, como se fosse um animal pesado andando normal. Daí, do nada, as pegadas mudavam e viravam marcas de pé humano, só que maiores que o normal e com dedos muito compridos. As pegadas iam e voltavam pelo mesmo caminho várias vezes, como se a coisa tivesse ficado confusa, sem saber que direção tomar. Tinha lugares onde as marcas se sobrepunham, como se ela tivesse parado e ficado andando em círculo. E perto da cerca tinha um buraco na terra, como se alguma coisa pesada tivesse caído ou se jogado ali. O facão do Digo estava cravado numa árvore bem alto, num lugar que só alguém muito forte ou muito alto conseguiria alcançar. A lâmina tinha atravessado o tronco quase até o cabo, coisa que precisava de uma força descomunal para conseguir. E grudado no metal tinha um pedaço de couro que parecia pele humana, mas com pelos, como se fosse de bicho e de gente ao mesmo tempo. Procuramos o Digo a noite toda e o dia inteiro seguinte. Chamamos vizinhos, polícia, bombeiro, todo mundo que podia ajudar. Vasculhamos a mata, o açude, todos os cantos da propriedade. Mas foi como se ele tivesse sumido do mundo. Não achamos nem um pedaço de roupa dele. O delegado que veio investigar ficou sem saber o que pensar. Olhou as pegadas, fotografou tudo, mas não conseguiu explicar o que tinha acontecido. Falou que nunca tinha visto marca de animal que mudasse de 4 para as 2 patas assim, e que o pedaço de pele no facão ia ser mandado para análise na capital. Depois de uns dias, a gente soube que o exame da pele não deu resultado conclusivo. Os peritos falaram que tinha características de pele humana e de animal ao mesmo tempo, coisa que não fazia sentido científico. O caso acabou ficando sem solução oficial. Às vezes, quando o vento bate forte à noite, ainda dá para escutar aquele urro de longe, vindo da direção da mata. E os cachorros continuam fazendo aquele miado estranho, como se soubessem que a coisa ainda está por aí, esperando a hora certa de voltar. Tinha um sujeito que morava umas 3 casas da nossa, que era conhecido por ser meio ignorante com as coisas dos outros. O nome dele era Antônio, mas todo mundo chamava ele de Toninho. Era desses caras que gostam de contar vantagem e mostrar que sabem mais que os outros, principalmente quando o assunto era religião ou essas coisas místicas. A casa dele era bonita, tinha 2 andares e um quintal grande nos fundos. Ele morava com a esposa, uma mulher quieta que não se metia em confusão e cuidava bem da casa. Eles não tinham filhos, então era só os 2 mesmo, vivendo uma vida tranquila no interior. O problema do Toninho é que ele não respeitava as tradições do pessoal da região. Quando via algum amuleto pendurado em cerca, alguma oferenda deixada em encruzilhada, ele fazia questão de destruir e jogar fora. Dizia que aquilo era coisa do demônio e que, como cristão, tinha a obrigação de limpar essas porcarias. Um dia, ele estava passando na estrada quando viu um amuleto pendurado na cerca da propriedade que fazia divisa com a dele. Era um negócio feito de pano vermelho, com umas contas e uns pauzinhos amarrados, desses que o pessoal da Umbanda costuma fazer para proteção. Em vez de deixar quieto, o Toninho desceu da bicicleta e arrancou o troço da cerca. Não contente em só tirar, ele ainda chutou o amuleto e jogou longe, falando alto que aquilo era coisa de macumbeiro e que Deus ia abençoar quem limpasse essas porcarias do mundo. Alguns vizinhos viram a cena, mas ninguém falou nada porque conheciam o gênio dele e sabiam que ia sobrar para quem tentasse intervir. A senhora que tinha pendurado o amuleto era uma benzedeira respeitada na região, conhecida por ajudar quem precisava e nunca cobrar nada pelos trabalhos. Quando ela soube do que o Toninho tinha feito, balançou a cabeça e falou que ele não sabia o que estava fazendo, que aquela proteção era importante para manter certas coisas afastadas.
Naquela mesma noite começou a chover. Uma daquelas chuvas finas de interior que deixam tudo molhado e criam aquela umidade que entra até nos ossos. A mulher do Toninho estava dormindo quando acordou com um barulho estranho na janela do quarto. Era como se alguém tivesse lambendo o vidro, bem devagar, fazendo aquele som molhado e nojento. Ela pensou que fosse algum animal, talvez um gato ou cachorro que tinha subido no telhado, procurando abrigo da chuva. Às vezes acontecia isso, os bichos faziam umas coisas esquisitas quando estava chovendo. Ela ficou na cama prestando atenção, achando que o animal ia embora sozinho depois de um tempo. Mas o barulho continuou, sempre no mesmo ritmo, como se fosse uma língua grande lambendo o vidro de cima para baixo, sem parar. A mulher começou a ficar incomodada porque o som era meio nojento e não parecia de animal comum. Decidiu levantar para dar uma olhada e ver o que era. Quando ela chegou perto da janela e olhou para fora, quase desmaiou de susto. Tinha uma língua enorme grudada no vidro, preta como piche e grossa feito cobra. A língua descia de cima da janela até embaixo, deixando um rastro pegajoso e brilhante que dava nojo só de ver. O mais apavorante é que parecia que a coisa estava de cabeça para baixo do lado de fora, porque a língua vinha lá de cima e ia descendo. Mas como a janela ficava no segundo andar da casa, não tinha como ser um animal normal. Não tinha nada onde a criatura pudesse se apoiar para ficar naquela posição. A mulher ficou paralisada de medo, sem conseguir gritar nem sair do lugar. A língua continuava se movendo no vidro, fazendo aquele barulho molhado e deixando aquele rastro nojento. De vez em quando ela parava e ficava quieta, como se tivesse percebido que estava sendo observada. Daí voltava a se mexer ainda mais devagar. Não sei quanto tempo ela ficou ali parada, mas quando finalmente conseguiu se mexer, correu para o quarto e acordou o Toninho. Ele levantou resmungando, falando que mulher via fantasma em tudo e que devia ser só chuva na janela. Mas quando ele foi olhar, a língua tinha sumido, só tinha aquele rastro grudento secando no vidro. O Toninho falou que a mulher estava vendo coisa, que devia ser só limo da chuva ou alguma coisa assim. Mas eu notei que ele ficou meio nervoso e não quis dormir mais naquela noite. Ficou sentado na sala, fumando cigarro, atrás de cigarro, olhando para a janela de vez em quando. De manhã cedo, a vizinha da casa do lado veio bater na porta desesperada. Ela tinha encontrado o Toninho no quintal, caído perto do pé de manga, completamente nu e cheio de arranhões pelo corpo todo. O mais estranho é que a língua dele estava enrolada no próprio pescoço, apertada como se fosse uma corda. Os bombeiros vieram tentar reanimar ele, mas não teve jeito. O médico que fez o exame falou que nunca tinha visto nada igual, que era impossível uma pessoa conseguir enrolar a própria língua daquele jeito. Disse que precisava de uma força e flexibilidade que o corpo humano não tem para fazer uma coisa dessas. A mulher do Toninho ficou em estado de choque. Não conseguia explicar direito o que tinha acontecido, só repetia que tinha visto uma língua gigante na janela e que tinha avisado o marido. Ela mudou de cidade no mesmo dia do enterro e nunca mais quis falar sobre o assunto. A benzedeira, quando soube do que tinha acontecido, balançou a cabeça e falou que tinha avisado que certas proteções existem por um motivo. Disse que quando a gente mexe com coisa que não entende, às vezes as consequências vêm de um jeito que a gente não espera. Meu avô era dessas pessoas antigas que conheciam todas as tradições e superstições da região. Ele sempre dizia umas frases que ficavam gravadas na cabeça da gente, coisas que pareciam bobagem na hora, mas que depois faziam todo sentido. Uma das que ele mais repetia era sobre as batidas na porta de madrugada. Quando ouvir 3 batidas, não responde nunca, deixa pra lá e finge que não escutou. Meu irmão André nunca deu muito crédito para as histórias do vô. Ele era mais novo que eu
Tinha uns 20 e poucos anos na época e achava que essas coisas eram superstição de gente ignorante. Sempre falava que se alguém batesse na porta tinha que atender, que podia ser uma emergência, alguém precisando de ajuda ou coisa assim. A gente morava numa casa simples no interior, dessas de madeira com 3 quartos e uma sala na frente. Meu quarto ficava do lado do André, só separado por uma parede fina onde dava para escutar qualquer barulho que vinha do outro lado. A porta da frente dava direto para a sala, sem corredor nem nada. Já tinha acontecido algumas vezes de baterem na porta de madrugada, sempre 3 batidas secas e depois silêncio. Eu sempre lembrava do que o vô falava e ficava quieto na cama, fingindo que não tinha escutado nada. O André ficava bravo comigo. Dizia que eu era covarde e que a gente tinha que ver quem era. Numa segunda-feira de madrugada, eu estava dormindo quando escutei as batidas. Foram 3 batidas na porta da frente, secas e espaçadas, como se quem tivesse batendo quisesse ter certeza de que todo mundo ia escutar. Eu abri o olho, mas fiquei quieto na cama, lembrando do conselho do meu avô. O André deve ter escutado também, porque eu ouvi ele se mexendo no quarto do lado. Daí, para minha surpresa, ele levantou da cama e gritou bem alto: "Quem tá aí?" A voz dele saiu firme, sem medo, como se ele realmente quisesse saber quem estava do lado de fora àquela hora da madrugada. O silêncio que veio depois foi terrível. Não era um silêncio normal, era um negócio pesado, que dava a impressão de que até os barulhos da noite tinham parado para escutar. Não tinha grilo cantando, não tinha vento nas árvores, não tinha nada. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em suspenso, esperando alguma coisa acontecer. Eu fiquei na cama sem me mexer, com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo ia escutar. Tinha uma sensação ruim no ar, como se alguma coisa muito errada tivesse acabado de começar. O André ficou quieto também, provavelmente esperando uma resposta que não veio. Daí começou um barulho que me arrepiou todo. Era o som do assoalho da casa rangendo, como se alguém muito pesado tivesse andando pelos cômodos. Os passos eram lentos e arrastados, como se a pessoa, ou a coisa, tivesse dificuldade para andar. Mas o pior é que era muito pesado, mais pesado que qualquer pessoa normal. O barulho começou na sala e foi se movendo pela casa. Dava para acompanhar o caminho pelos rangidos do assoalho. Passou pela cozinha, foi para o corredor e foi se aproximando dos quartos. Eu estava suando frio, grudado na cama, sem coragem nem de respirar direito. Os passos pararam na porta do quarto do André. Ficou um silêncio tenso por uns segundos, como se a coisa tivesse decidindo o que fazer. Daí, eu escutei a cama dele fazendo barulho, aquele som de molas velhas quando alguém deita. Era como se uma pessoa muito pesada tivesse se deitado do lado dele na cama. O estranho é que o André não gritou, não fez barulho nenhum. Era como se ele tivesse aceitado a situação, ou então tivesse ficado paralisado de medo. Eu fiquei prestando atenção, esperando ele falar alguma coisa, mas só escutava o barulho da cama rangendo de vez em quando, como se alguém tivesse se mexendo lá dentro. Fiquei a noite toda acordado, sem coragem de sair do quarto para ver o que estava acontecendo. De vez em quando escutava a cama do André fazer barulho, mas ele não falava nada. Quando começou a clarear o dia, o barulho parou e ficou tudo normal de novo. De manhã, eu fui no quarto do André para ver como ele estava. Quando abri a porta, encontrei ele deitado na cama, mas numa posição estranha. Ele estava de costas, com os olhos bem abertos, olhando para o teto. Mas o mais estranho é que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto dele, como se ele tivesse chorado dormindo. Tentei chamar ele, balancei o ombro dele, mas ele não reagiu. Continuava olhando para o teto com aqueles olhos arregalados, e as lágrimas continuavam descendo. Era como se ele tivesse visto alguma coisa terrível e tivesse ficado em choque, sem conseguir sair daquele estado. Chamamos o médico da cidade, que veio examinar o André.
O doutor não conseguiu explicar o que tinha acontecido. Disse que fisicamente ele estava bem, mas que parecia ter tido um trauma muito forte, alguma coisa que tinha afetado a mente dele de um jeito que não dava para entender. Desde aquela noite, o André nunca mais falou uma palavra sequer. Fica sentado na cama ou numa cadeira, sempre olhando para frente com aqueles olhos arregalados. E nunca mais conseguiu dormir. Toda noite, ele fica acordado, olhando para a porta do quarto, como se estivesse esperando alguém entrar de novo. Os médicos que a gente consultou falaram que pode ser algum tipo de catalepsia ou trauma psicológico, mas nenhum tratamento funcionou. Ele come quando a gente dá comida, toma banho quando a gente leva para o banheiro, mas é como se tivesse virado uma pessoa diferente, sem vontade própria. Às vezes eu fico pensando no que o meu avô sempre dizia sobre não responder às batidas de madrugada. Parece que ele sabia de alguma coisa que a gente não entendia, alguma tradição antiga que existia por um motivo muito sério. O André aprendeu isso da pior forma possível, mas já era tarde demais. Até hoje, quando bate alguém na porta de madrugada, eu finjo que não escuto. E toda vez que olho para o meu irmão, sentado naquela cadeira com os olhos perdidos, eu lembro que tem coisas neste mundo que é melhor a gente não mexer. O pior é que às vezes, bem de madrugada, eu ainda escuto 3 batidas na porta. Mas agora eu sei que não é para responder nunca. Meu irmão sempre foi desses caras que não acredita em nada que não vê com os próprios olhos. Cabeça dura mesmo, do tipo que precisa tocar para crer. A gente cresceu ouvindo as histórias dos mais velhos sobre a estrada de terra vermelha que liga nosso sítio até a vila. Mas ele sempre dava risada e falava que era invenção de gente desocupada. A estrada tinha uns 8 quilômetros de comprimento, toda de terra batida e cheia de curva. Era meio perigosa de andar à noite porque não tinha iluminação nenhuma, só a luz da lua quando ela estava cheia. De dia era tranquilo, passava gente indo e vindo, mas de noite ficava deserta, só os barulhos da mata e o vento balançando as árvores. O pessoal da região contava que na estrada aparecia um homem pedindo carona, sempre à noite, sempre para os que andavam sozinhos. Diziam que ele usava um chapéu grande e tinha o rosto coberto de poeira vermelha, da mesma cor da terra da estrada. O cara parava no meio do caminho e fazia sinal para os carros e motos que passavam. A história que corria é que quem dava carona para ele nunca mais voltava para casa. Alguns falavam que o homem sumia do nada no meio do caminho, outros que ele levava a pessoa para um lugar que ninguém sabia onde ficava. Mas todo mundo concordava numa coisa: era melhor não andar sozinho naquela estrada depois que escurecia. Meu irmão Marcelo achava tudo isso uma grande bobagem. Ele tinha uma moto, uma CG vermelha que ele adorava, e usava ela para ir para a vila quase todo dia. Durante o dia, ele sempre ia acompanhado, mas às vezes precisava voltar à noite por causa do trabalho. E nunca teve problema nenhum. Ele vivia zoando com as histórias. Falava que se aparecesse o tal homem da carona, ele ia dar uma risada na cara do sujeito e mandar ele procurar outro otário. Dizia que só gente medrosa acreditava nessas bobagens e que assombração não existia. A gente tentava falar com ele, explicar que não custava nada ter cuidado, mas ele não dava ouvidos. Numa quinta-feira à noite, ele precisou ir na vila resolver umas coisas do trabalho. Era época de chuva, a estrada estava meio escorregadia e cheia de poça. Ele saiu de casa umas 8 horas, falando que voltava antes da meia-noite. A gente ainda brincou com ele, falou para tomar cuidado com o homem da carona. E ele riu, dizendo que se aparecesse alguém, ele ia filmar para mostrar que não era nada demais. Passou da meia-noite e ele não chegou. A gente ficou preocupado porque o Marcelo sempre cumpria horário, era pontual para tudo. Minha mãe começou a ficar nervosa, falando que alguma coisa tinha acontecido. Tentamos ligar para o celular dele, mas só dava caixa postal. Decidimos ir procurar ele na estrada. Pegamos o carro e saímos na direção da vila,
prestando atenção em qualquer sinal da moto dele. A estrada estava meio assombrada naquela noite, com a neblina subindo da terra molhada e os galhos das árvores fazendo sombras estranhas no farol do carro. Encontramos a moto dele caída numa curva, mais ou menos na metade do caminho entre o sítio e a vila. Ela estava tombada na beira da estrada, mas não parecia que tinha batido em nada. Era como se alguém tivesse parado e deitado ela ali de propósito. O farol ainda estava aceso e o motor ligado, fazendo aquele barulho baixinho das motos em ponto morto. Procuramos o Marcelo por todo canto, gritamos o nome dele, mas não teve resposta. Foi quando a gente notou as pegadas na lama. Tinham as marcas das botas dele, que a gente conhecia bem porque eram umas botas de trabalho com solado diferente. As pegadas saíam da moto e iam em direção à mata. Mas junto com as pegadas do meu irmão, tinha outras marcas na terra molhada. Eram pegadas de homem também, só que muito mais fundas, como se a pessoa fosse mais pesada ou tivesse arrastando alguma coisa. E elas vinham da direção contrária, como se alguém tivesse vindo da mata na direção da estrada. Seguimos as pegadas com a lanterna até onde deu. As do Marcelo iam normal no começo. Depois começavam a ficar irregulares, como se ele tivesse tropeçado ou tentado correr. As outras pegadas continuavam do mesmo jeito, fundas e pesadas. Numa certa altura, as pegadas do meu irmão simplesmente sumiam, mas as outras continuavam, só que agora ainda mais fundas, como se a pessoa tivesse ficado mais pesada. Chamamos a polícia, que veio fazer investigação no dia seguinte. Eles acharam estranho o jeito que a moto estava caída e as pegadas na lama, mas não conseguiram explicar o que tinha acontecido. O delegado falou que podia ter sido assalto, mas não fazia sentido porque a carteira e o celular do Marcelo estavam no baú da moto. Procuramos ele por semanas, com a ajuda dos vizinhos e até de gente da cidade. Vasculhamos a mata inteira, o açude, todos os lugares que ele costumava frequentar. Mas foi como se ele tivesse sumido do mundo. Não achamos nenhum pedaço de roupa dele. O mais estranho começou depois disso. Na primeira lua cheia, após o desaparecimento do Marcelo, a moto que estava guardada no quintal de casa ligou sozinha de madrugada. A gente acordou com o barulho do motor e quando foi ver, ela estava andando devagarzinho na direção da estrada, como se alguém tivesse ligado ela e deixado engatar a primeira marcha. Corri atrás da moto e consegui pegar ela antes que chegasse na estrada. Desliguei o motor e levei ela de volta para o quintal. Pensei que podia ser problema elétrico, essas coisas que às vezes acontecem com moto velha. Levei num mecânico que examinou tudo e falou que não tinha defeito nenhum. Mas todo mês, quando a lua fica cheia, a moto liga sozinha e tenta ir na direção da estrada. Sempre na mesma hora, sempre do mesmo jeito. Se a gente não impedir, ela anda um trecho da estrada, uns 2 quilômetros, e depois para sozinha e apaga. É como se estivesse procurando alguma coisa, ou alguém. Os vizinhos que moram perto da estrada contam que às vezes escutam barulho de moto passando de madrugada, sempre nas noites de lua cheia. Mas quando vão olhar, não tem ninguém. Só o barulho do motor se afastando na direção da mata até sumir completamente. A gente nunca mais soube do Marcelo. E desde que ele sumiu, ninguém mais anda sozinho naquela estrada à noite. O pessoal aprendeu a respeitar as histórias dos mais velhos, porque às vezes elas são mais verdadeiras do que a gente imagina. A moto dele ainda tenta escapar toda a lua cheia, como se soubesse de alguma coisa que a gente não entende. A cadeira de embalo da minha bisavó sempre foi uma peça especial na nossa família. Era uma cadeira antiga, dessas de madeira escura com assento de palha, que ela ganhou do marido quando se casaram. Ficava na sala da casa grande do sítio, sempre no mesmo cantinho, perto da janela que dava para o terreiro. Minha bisavó era uma senhora muito religiosa, daquelas que sabiam todas as rezas e novenas de cor.
Toda madrugada, ela sentava naquela cadeira e ficava rezando para as almas perdidas, para as pessoas da família que já tinham morrido, para proteger a casa e os bichos. Era uma rotina que ela cumpria religiosamente há mais de 50 anos. A gente cresceu acostumado com o barulho da cadeira balançando de madrugada. Era um som ritmado e suave que até ajudava a dormir. Misturado com a voz baixinha da bisavó rezando, virava uma espécie de cantiga de ninar que embalmava a casa inteira. Todos na família sabiam que entre 3 e 4 da manhã a cadeira ia estar balançando. Quando a bisavó ficou doente, nos últimos meses de vida, ela não conseguia mais sentar na cadeira para rezar. Ficava acamada, mas sempre pedia para alguém colocar ela na cadeira pelo menos uma vez por semana. Dizia que as almas precisavam das orações e que se ela parasse de rezar, coisas ruins iam acontecer na propriedade. Depois que ela morreu, a família ficou meio perdida com a rotina da casa. Ninguém sabia direito todas as rezas que ela fazia. E, sinceramente, a gente não dava tanta importância assim para essas coisas. Achávamos que era costume de gente antiga, coisa que não fazia diferença na vida real. Foi quando começaram as coisas estranhas. A cadeira continuou balançando de madrugada, sozinha, sempre no mesmo horário que a bisavó costumava rezar. No começo a gente pensou que podia ser vento ou problema no piso da casa, mas a cadeira balançava mesmo com as janelas fechadas e sem vento nenhum. Os animais da propriedade começaram a ficar ariscos. As galinhas não queriam sair do poleiro, os porcos ficavam inquietos e as vacas mugiram a noite toda sem motivo aparente. Era como se eles sentissem alguma coisa no ar que a gente não conseguia perceber. Até os cachorros, que sempre foram mansos, começaram a rosnar para cantos vazios da casa. As janelas da casa começaram a bater sozinhas durante a madrugada. Não importava se tivessem tranca ou se não tivesse vento, elas batiam com força, como se alguém tivesse empurrando elas de propósito. O barulho acordava todo mundo e deixava a casa numa tensão danada. O pior eram os sussurros que vinham do porão. A casa tinha um porão velho, onde a bisavó guardava conservas e ferramentas antigas. De vez em quando, principalmente de madrugada, dava para escutar vozes baixinhas vindo de lá, como se tivesse gente conversando. Mas quando alguém ia ver, não tinha ninguém. Minha mãe foi a primeira a sugerir que a gente voltasse com as rezas. Ela falou que talvez a bisavó tivesse razão sobre proteger a casa e que a gente devia, pelo menos, tentar fazer as orações que ela fazia. Mas ninguém sabia direito como eram as rezas, e as tentativas que fizemos não deram certo. Uma madrugada eu acordei com um barulho diferente na sala. Era a cadeira balançando, mas mais devagar que o normal, como se alguém tivesse sentado nela com cuidado. Levantei da cama e fui ver o que estava acontecendo, meio com medo, mas curioso para entender o que era. Quando cheguei na sala, quase infartei do susto. A cadeira tinha virado sozinha na direção do corredor que levava para os quartos, como se quem tivesse sentado nela quisesse ficar olhando para a casa inteira. Nunca tinha visto a cadeira naquela posição, ela sempre ficava virada para a janela. Voltei para o quarto sem mexer na cadeira, com o coração disparado. Contei para o resto da família no dia seguinte, mas ninguém quis acreditar direito. Falaram que eu podia ter sonhado ou confundido as coisas no escuro. Mas a cadeira continuou na mesma posição pelos dias seguintes. Foi numa terça-feira de madrugada que aconteceu o pior. Minha mãe acordou com o barulho da cadeira balançando e resolveu ir ver. Quando ela chegou na sala, encontrou a bisavó sentada na cadeira, balançando devagarzinho e olhando na direção dos quartos com uma expressão séria. Mas não era a bisavó como ela era quando viva. Era uma versão estranha dela, com a pele meio azulada e os olhos costurados com linha preta, como se alguém tivesse fechado eles depois da morte. Ela não falou nada, só ficou olhando para minha mãe com aqueles olhos costurados, balançando na cadeira. Minha mãe ficou paralisada de medo, sem conseguir gritar nem correr.
A bisavó continuou balançando por uns minutos que pareceram horas, até que de repente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Só a cadeira continuou balançando sozinha por mais um tempo. No dia seguinte, a gente procurou alguém que soubesse as rezas que a bisavó fazia. Encontramos uma senhora da cidade que tinha aprendido com ela quando era nova. Ela veio no sítio e ensinou as orações certas para minha mãe. Explicou a hora certa de rezar e o jeito de fazer. Desde que voltamos com as rezas, as coisas se acalmaram. A cadeira ainda balança de vez em quando, mas é diferente, mais tranquilo. Os animais voltaram ao normal. As janelas pararam de bater e os sussurros do porão sumiram. É como se a bisavó tivesse ficado satisfeita por a gente ter voltado com a tradição. Nunca mais ignoramos a importância das rezas. A gente aprendeu que algumas tradições existem por motivos que vão além do que conseguimos entender. A cadeira da bisavó continua lá, no mesmo cantinho da sala, e toda madrugada alguém da família senta nela para fazer as orações. É nossa forma de manter a paz na casa e honrar a memória dela. Meu tio João sempre foi uma figura marcante na família. Era daqueles homens do interior, trabalhador, que acordava antes do sol nascer e só parava quando anoitecia. Usava sempre o mesmo chapéu de palha, que estava meio desbotado pelo tempo, e tinha um jeito simples de ser que todo mundo gostava. Ele morava sozinho numa casa pequena perto do sítio da família, cuidava de umas poucas cabeças de gado e plantava milho e feijão para subsistência. Todo dia, religiosamente, ele aparecia lá em casa na hora do café da tarde. Era um ritual sagrado para ele. Chegava sempre umas 3:30 da tarde, sentava na mesma cadeira e tomava café preto sem açúcar. A rotina do tio João era sempre igual. Ele batia na porta, entrava cumprimentando todo mundo, sentava à mesa da cozinha e esperava o café ficar pronto. Não falava muito, mas quando abria a boca era para contar alguma história interessante ou dar algum conselho bom. Tinha um cheiro característico de suor honesto e terra que vinha do trabalho pesado na roça. Num domingo de manhã, ele passou mal enquanto cuidava do gado. Foi um infarto fulminante, coisa rápida que não deu tempo de socorrer. Encontramos ele caído no pasto, ainda segurando um balde de ração nas mãos. O médico disse que ele não sofreu, que foi instantâneo, o que deu um pouco de consolo para a família. O enterro foi na segunda-feira, com bastante gente da região, porque o tio João era querido por todos. Sepultamos ele no cemitério da cidade, com o chapéu dele e a roupa de domingo que ele usava nas ocasiões especiais. Foi um momento triste, mas bonito, do jeito que ele merecia. A vida voltou ao normal nos dias seguintes. A casa ficou meio vazia, sem a presença diária do tio João na hora do café. A gente se acostumou com a ausência dele, mas sempre na hora do café da tarde, alguém comentava que sentia falta da companhia do velho. Na sexta-feira seguinte, uma semana depois do enterro, estava todo mundo na cozinha preparando o café da tarde quando escutamos batidas na porta. Era exatamente 3:30 da tarde, o horário que o tio João sempre chegava. Minha mãe foi atender, pensando que fosse algum vizinho ou parente que tivesse vindo visitar. Quando ela abriu a porta, quase desmaiou. Era o tio João parado ali, com o mesmo chapéu de palha na cabeça e a mesma roupa que usava todo dia. Ele estava com a aparência normal, como se nada tivesse acontecido, só um pouco mais pálido que de costume. Ele entrou em casa como sempre fazia, cumprimentou todo mundo com um aceno de cabeça e foi direto para a mesa da cozinha. Sentou na cadeira dele e ficou esperando o café, exatamente como fazia todos os dias quando era vivo. O cheiro dele estava igual, aquela mistura de suor e terra que a gente conhecia bem. A família ficou em choque, sem saber como reagir. Era o tio João, não tinha dúvida. Mas ele tinha morrido uma semana antes e a gente tinha enterrado ele.
Mesmo assim, ele estava ali, sentado à mesa, como se fosse o dia mais normal do mundo. Minha mãe, ainda tremendo, preparou o café e serviu para ele numa xícara, como sempre fazia. O tio João tomou o café em silêncio, do jeito dele, sem pressa, saboreando cada gole. Não disse uma palavra, só ficou lá, tomando café e olhando pela janela da cozinha. Foi quando o cachorro da casa começou a uivar. Era um uivo estranho, diferente do latido normal dele. Um negócio longo e triste, que dava arrepio na espinha. O cachorro ficou na porta da cozinha, olhando para o tio João e uivando, como se estivesse vendo alguma coisa que a gente não conseguia perceber. A xícara que o tio João estava usando começou a rachar devagarzinho. Era uma rachadura fina que foi aparecendo do cabo até a borda, como se a louça não aguentasse o contato com ele. O barulho da rachadura era baixinho, mas dava para escutar no silêncio da cozinha. Quando terminou o café, o tio João se levantou da cadeira, do mesmo jeito calmo de sempre. Ele olhou para a família com uma expressão serena, como se quisesse falar alguma coisa, mas não conseguisse. Daí ele se virou e saiu pela porta da cozinha, que dava para o quintal dos fundos. A porta da cozinha, que sempre fechava certinha, nunca mais conseguiu ficar fechada depois daquele dia. Por mais que a gente tentasse trancar, ajustar a fechadura, passar cera na madeira, ela sempre ficava entreaberta. Era como se o tio João tivesse deixado ela assim para poder entrar quando quisesse. Desde então, toda sexta-feira, na hora do café da tarde, a gente bota uma xícara a mais na mesa. Não é que ele apareça sempre, mas às vezes a xícara fica mais quente que as outras, como se alguém tivesse bebido café nela. E o cheiro dele, aquela mistura de suor e terra, às vezes vem com o vento que entra pela porta entreaberta. A família se acostumou com a situação. A gente aprendeu que a morte às vezes não quebra todos os hábitos de uma pessoa, principalmente quando eram hábitos bonitos como o do tio João. Ele sempre gostou do café da tarde em família e parece que nem a morte conseguiu tirar isso dele. Nunca mais tentamos trancar a porta da cozinha. Deixamos ela do jeito que o tio João quis, sempre entreaberta, como um convite para ele continuar fazendo parte da família. E toda sexta-feira, quando a gente senta para tomar café, é como se ele ainda tivesse ali, invisível, mas presente, tomando seu café preto sem açúcar. O riacho que passa pela fazenda da família sempre foi um lugar bonito e tranquilo. A água é cristalina, tem uns 3 metros de largura e não é muito fundo, perfeito para pescar traíra e lambari. A gente cresceu brincando na beira daquele riacho, tomando banho no verão e pescando toda vez que dava vontade. Mas tinha uma história que o pessoal mais velho contava sobre aquele lugar. Diziam que anos atrás, uma moça da região tinha se afogado ali, numa parte um pouco mais funda que fica depois da curva. A história era que ela tinha feito uma promessa para conseguir casar com o namorado, mas depois não cumpriu a promessa quando conseguiu o que queria. A moça tinha prometido que se casasse com um rapaz que gostava, ia acender velas na igreja todo mês durante 1 ano inteiro, mas depois do casamento ela esqueceu da promessa, ou então achou que não precisava mais cumprir. Daí, numa noite de lua cheia, ela foi encontrada boiando no riacho, com os olhos abertos e um sorriso estranho no rosto. Meu primo Renato sempre gostou de pescar, principalmente à noite, quando os peixes ficam mais ativos. Ele tinha uma paciência danada para ficar horas sentado na beira do riacho, com a vara na mão e a lanterna do lado. Era um cara tranquilo, que gostava da solidão e do silêncio da pescaria noturna. Ele começou a pescar sozinho no riacho quando tinha uns 15 anos. No começo, a família não gostava muito da ideia, por causa das histórias que corriam sobre o lugar. Mas ele sempre voltava bem e nunca acontecia nada demais. Com o tempo, todo mundo se acostumou e deixou ele fazer o que gostava. Numa noite de quinta-feira, ele voltou da pescaria meio estranho,
com uma expressão de quem tinha visto alguma coisa que não sabia explicar. Quando perguntamos se tinha acontecido alguma coisa, ele falou que tinha visto uma mulher deitada na beira do riacho, com os olhos abertos, sorrindo para ele. A gente achou que podia ter sido impressão, alguma sombra que ele confundiu no escuro, ou então alguma pessoa que tinha ido tomar banho no riacho e ele viu de longe. Mas o Renato insistia que a mulher estava deitada na lama, completamente imóvel, só olhando para ele e sorrindo de um jeito que dava arrepio. Ele disse que ficou olhando para a mulher por uns minutos, sem saber se devia se aproximar ou sair correndo. Ela não se mexia, só ficava ali deitada, com aquele sorriso fixo e os olhos brilhando na luz da lanterna. Quando ele piscou os olhos, ela tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Depois daquela noite, o Renato começou a apresentar uns comportamentos estranhos. Ele acordava de manhã com a cama molhada, como se tivesse feito xixi dormindo, coisa que não acontecia desde que ele era criança pequena. Mas o estranho é que não era xixi, era água com cheiro de lama, como se ele tivesse se molhado no riacho. Todo dia ele acordava com os pés úmidos e sujos de barro, mesmo dormindo no quarto fechado e sem sair de casa durante a noite. A gente verificava as portas e janelas, que sempre estavam trancadas, mas mesmo assim ele amanhecia com os pés molhados e com terra grudada entre os dedos. Ele começou a ficar obcecado em voltar para o riacho toda noite. Falava que precisava pescar, que os peixes estavam mordendo bem, mas na verdade ele voltava sempre sem nenhum peixe. Ficava lá horas, sentado na mesma pedra, olhando para a água com uma expressão distante. A família ficou preocupada e tentou convencer ele a parar com as pescarias noturnas. Mas o Renato não dava ouvidos. Falava que não tinha problema nenhum e que a gente estava exagerando. Toda noite, ele pegava a vara de pescar e ia para o riacho, voltando só de madrugada. Uma noite ele não voltou para casa. A gente esperou até de manhã e quando viu que ele não tinha aparecido, fomos procurar no riacho. Encontramos a vara de pescar dele fincada na margem, como se ele tivesse parado de pescar de repente e saído correndo. Na lama da beira do riacho tinham as pegadas dele, que mostravam que ele tinha chegado ali e sentado na pedra de sempre. Mas junto com as pegadas do Renato, tinha uma marca estranha na terra molhada, como se alguém tivesse se deitado ali. Era o formato perfeito de um corpo de mulher, com os braços abertos e as pernas esticadas. O mais assustador é que a marca na lama tinha a forma de um rosto sorrindo. Dava para ver a marcação da boca, do nariz e dos olhos, todos moldados na terra, como se alguém tivesse se deitado ali e pressionado o rosto contra o chão. E o sorriso era igual ao que o Renato tinha descrito na primeira noite que viu a mulher. Procuramos o Renato por todo canto. Chamamos bombeiros, polícia, mergulhadores para examinar o riacho. Mas foi como se ele tivesse sumido no ar. Não achamos nenhuma pista do que tinha acontecido com ele. O riacho foi todo vasculhado, mas não tinha corpo nem sinal de afogamento. Desde então, quando chove e a margem do riacho fica molhada, sempre aparece aquela marca de corpo deitado no barro. É sempre no mesmo lugar, sempre com o mesmo formato, sempre com aquele sorriso moldado na lama. Parece que a mulher continua lá, esperando alguém para fazer companhia para ela. Ninguém mais pesca naquele riacho, principalmente à noite. O lugar ficou marcado pela tragédia e pelas histórias estranhas que aconteceram lá. Às vezes, quando a lua está cheia, dá para ver uma sombra na beira da água, como se alguém tivesse deitado na lama, sorrindo para o céu. A ideia de fazer o espantalho foi do meu irmão mais novo. A gente tinha plantado milho numa área nova da propriedade e os passarinhos estavam atacando as espigas antes da colheita. Ele sugeriu que fizéssemos um espantalho para espantar os bichos, coisa que sempre funciona bem nas plantações. Precisávamos de roupa velha para vestir o espantalho, e minha mãe lembrou das roupas do meu avô, que tinha morrido há uns 6 meses.
Tinha uma camisa xadrez que ele gostava muito, uma calça de brim e um chapéu de palha que ele usava para trabalhar na roça. Eram roupas com cheiro dele ainda, guardadas no guarda-roupa, sem ninguém mexer. A princípio, a gente achou meio estranho usar as roupas do vô no espantalho, mas não tinha outras roupas disponíveis e as dele serviam perfeitamente para o tamanho que queríamos fazer. Além disso, ele sempre gostou da plantação de milho, então seria uma forma de homenagear ele, de certo modo. Montamos o espantalho numa tarde de sábado. Fizemos a estrutura com 2 pedaços de madeira em cruz, enchemos as roupas com palha e colocamos um saco de estopa na cabeça para fazer o rosto. Ficou bem realista, quase parecia uma pessoa de verdade quando olhava de longe. Colocamos o espantalho bem no meio do milharal, fincado num poste alto para ficar bem visível para os pássaros. Ele ficou de frente para casa, com os braços abertos, como se estivesse dando boas-vindas para quem chegasse. Ficamos satisfeitos com o resultado e achamos que ia resolver o problema dos passarinhos. No primeiro dia, funcionou direitinho. Os pássaros ficaram meio receosos de chegar perto do milharal e a gente notou que diminuiu bastante o ataque às espigas. O espantalho cumpriu a função dele e a gente comemorou o sucesso da ideia. Mas na primeira noite começaram as coisas estranhas. A gente estava na varanda conversando depois do jantar quando escutamos alguém batendo palmas lá do lado do milharal. Era uma palma lenta e ritmada, como se alguém estivesse aplaudindo alguma coisa, mas sem pressa. Achamos que podia ser algum vizinho que estivesse passando pela estrada e tivesse gostado do espantalho, ou então alguma criança brincando por ali. Mas quando fomos ver, não tinha ninguém perto da plantação. Só o espantalho, parado no mesmo lugar onde tínhamos deixado. Durante a noite escutamos barulho no milharal, como se as espigas estivessem caindo no chão. Era um som de coisa pesada batendo na terra, diferente do barulho que faz quando o vento balança o milho. Parecia que alguém estava arrancando as espigas e jogando elas no chão de propósito. De manhã, fomos ver o estrago e encontramos o chão cheio de espigas caídas. Não eram todas, mas tinha uma quantidade boa, espalhada pela plantação. O estranho é que as espigas não estavam quebradas ou comidas pelos pássaros. Estavam inteiras, como se alguém tivesse colhido elas e deixado cair. O espantalho estava numa posição diferente da que tínhamos deixado. Em vez de ficar de frente para casa, ele estava virado para o lado, olhando na direção da mata. E a cabeça dele, que era feita com um saco de estopa, estava rachada de um lado, como se tivesse aberto os olhos para olhar melhor. A gente tentou consertar o espantalho, viramos ele na posição certa e amarramos melhor o saco da cabeça. Pensamos que podia ter sido o vento forte da noite anterior que tinha mexido com ele, mas no fundo todo mundo ficou meio desconfiado, porque não tinha ventado tanto assim. Na segunda noite, as palmas voltaram, só que mais altas e mais rápidas. Dessa vez, a gente correu logo para ver o que era, mas quando chegamos no milharal, só encontramos o espantalho na mesma posição estranha, virado para a mata. E tinha mais espigas caídas no chão, formando quase um círculo em volta do poste onde ele estava fincado. Os cachorros da casa começaram a ficar nervosos. Toda noite eles ficavam latindo na direção do milharal. Mas não era o latido normal de quando veem algum bicho ou pessoa estranha. Era um uivo comprido e triste, como se estivessem vendo alguma coisa que dava medo neles. Durante o dia, os cachorros não queriam nem chegar perto da plantação. Quando a gente tentava levar eles para lá, eles empacavam e ficavam olhando para o espantalho com o pelo arrepiado. Era como se eles soubessem de alguma coisa que a gente não conseguia perceber. Uma noite eu resolvi ficar acordado para ver o que estava acontecendo. Me escondi atrás da casa, num lugar onde dava para ver o milharal, mas sem ser visto. Queria descobrir se tinha alguém mexendo no espantalho ou se era realmente coisa sobrenatural. Por volta da meia-noite começaram as palmas de novo, mas dessa vez eu consegui ver de onde vinham. Era o próprio espantalho que estava batendo palma, mexendo os braços de palha num ritmo lento e hipnótico.
E ele estava olhando diretamente para mim, mesmo eu estando escondido. Fiquei paralisado de medo, sem conseguir sair do lugar nem fazer barulho. O espantalho continuou batendo palma por uns 5 minutos, sempre olhando na minha direção. Daí ele parou, baixou os braços e voltou para a posição normal, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, contei para a família o que tinha visto, mas ninguém quis acreditar direito. Falaram que eu podia ter sonhado ou confundido as coisas no escuro, mas eu sabia muito bem o que tinha visto, e não era impressão nem sonho. A gente decidiu tirar o espantalho da plantação, porque as coisas estavam ficando muito estranhas. Mas quando fomos desarmar ele, descobrimos que o poste tinha afundado mais na terra, como se alguém tivesse martelado ele para baixo durante a noite. Precisou de 3 homens para conseguir arrancar ele do chão. Quando tiramos as roupas do espantalho para guardar, notamos que a camisa do meu avô estava com um cheiro diferente. Não era mais o cheiro dele que a gente conhecia, era um cheiro azedo, de coisa velha e mofada, e tinha umas manchas escuras no tecido que não estavam lá antes. Mesmo depois de tirar o espantalho, os problemas continuaram. No lugar onde ele ficava, apareceram pegadas na terra toda manhã. Eram pegadas grandes, maiores que de pessoa normal, que saíam do poste e iam até o meio da plantação. Daí simplesmente sumiam, como se a pessoa tivesse voado. Os cachorros continuam uivando toda noite, olhando para o lugar onde o espantalho ficava. É como se eles ainda vissem alguma coisa lá, mesmo não tendo mais nada. E de vez em quando o vento bate forte, ainda dá para escutar o som de palmas vindo da direção da plantação. A gente nunca mais plantou milho naquela área. O lugar ficou abandonado, tomado pelo mato, como se fosse amaldiçoado. Às vezes, quando passo perto de lá, tenho a impressão de ver uma sombra parada no lugar onde ficava o poste, como se o espantalho ainda tivesse lá, invisível mas presente. As roupas do meu avô foram queimadas, porque ninguém quis mais mexer nelas depois do que aconteceu. A gente aprendeu que certas coisas dos mortos devem ser respeitadas e não usadas para brincadeira, mesmo que a intenção seja boa. O meu avô pode ter ficado bravo por a gente ter usado as roupas dele num espantalho, e essa foi a forma dele mostrar o descontentamento.